Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse é um espaço para quem quer voltar a comer com mais segurança, sem viver com medo dos alimentos e sem se sentir a pessoa difícil em todos os lugares. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriele, sou nutricionista especialista em restrições alimentares. E se você quiser mais conteúdos como esse, me siga nas redes sociais, elas estão na descrição deste vídeo. E sem mais delongas, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que parece muito simples, mas muda completamente a vida de quem recebeu o diagnóstico, que é a intolerância à lactose. Porque a maioria das pessoas acreditam que lidar com a intolerância significa apenas parar de consumir leites e derivados. Mas a verdade é que existem atitudes que tornam essa jornada muito mais leve e outras fazem você viver em um estado de alerta o tempo inteiro. Então fica comigo até o final, porque algumas dessas maneiras podem mudar completamente a forma como você enxerga a sua alimentação. Receber o diagnóstico de intolerância à lactose costuma gerar duas reações. A primeira é o alívio de finalmente descobrir o motivo de tanta dor, mas a segunda é o medo. Medo de comer, de viajar, de ir em restaurantes, em festas, medo de errar. E sem perceber, você começa a acreditar que a intolerância virou o centro da sua vida. Só que lidar bem com a intolerância não significa viver restringindo mais alimentos, mas também não significa que ela não existe. Lidar bem significa reconhecer o seu corpo, entender os seus limites e aprender estratégias para reduzir os riscos sem abrir mão da qualidade da sua vida. E esse é o equilíbrio que muitas pessoas aprendem. Quando você aprende a lidar corretamente com a intolerância à lactose, acontece algo muito maior do que apenas diminuir os sintomas. Você recupera totalmente a sua autonomia. Você deixa de depender da opinião de todo mundo. Você entende realmente quando existe risco e quando o medo está falando mais alto do que a realidade. E isso aproxima exatamente daquilo que a maioria das pessoas desejam, que é conseguir comer em qualquer lugar com segurança, sem medo e sem sentir a pessoa difícil. Talvez você esteja pensando, mas meu caso é muito sensível. E pode até ser. E justamente por isso você precisa aprender estratégias e não viver apenas em proibições. Ou você mesmo pode falar, tenho medo de testar qualquer alimento. Este medo é compreensível, mas existe uma enorme diferença entre testar sem orientação e reconhecer os seus próprios limites de uma forma mais segura. Bom, a primeira maneira de lidar bem com a sua restrição é entender o que realmente é a intolerância à lactose. E pode parecer básico, mas muita gente sofre muito mais do que a gente imagina, porque nunca entendeu o que acontece dentro do próprio corpo. A intolerância à lactose não é uma alergia e também não significa que o leite está fazendo mal para todo mundo. O problema é que o organismo produz pouca ou nenhuma lactase, que é a enzima responsável por quebrar essa lactose antes que ela chegue ao intestino grosso. Quando essa lactose não é bem digerida, ela acaba sendo fermentada pelas bactérias do intestino e é justamente aí que surgem os sintomas como gases, estufamento, cólicas, diarreia. E entender esse mecanismo muda completamente a forma como você encara essa condição, porque aí você deixa de achar que o alimento é um inimigo e começa a perceber que o desafio está na digestão daquela substância. A segunda maneira é descobrir qual é a sua tolerância individual. Talvez essa seja um dos maiores erros que eu vejo. Você recebe o diagnóstico e imediatamente conclui que nunca mais vai poder consumir absolutamente nada que contenha lactose. Mas a intolerância não funciona no modelo tudo ou nada. Cada organismo possui um limite de tolerância diferente. Algumas pessoas apresentam sintomas com quantidades muito pequenas. Outras conseguem consumir determinados alimentos ou pequenas porções sem sentir praticamente nada. E por isso conhecer a sua tolerância evita restrições desnecessárias e permite você fazer escolhas muito mais inteligentes no dia a dia, em vez de baseado apenas no momento. A terceira maneira é parar de tratar todos os derivados de leite como se fossem iguais. É muito comum pensar que se um alimento contém leite, todos terão exatamente o mesmo efeito no organismo, mas não é muito bem assim que acontece. Existem alimentos naturalmente mais ricos em lactose e outros que passam por processos que reduzem bastante essa quantidade, como acontece em alguns queijos maturados e alimentos fermentados. Além disso, a quantidade consumida também
também faz diferença. Quando você entende que existem diferenças entre os alimentos, suas escolhas deixam de ser baseadas em proibições e passam a ser baseadas em conhecimento. A quarta maneira é aprender a ler rótulos. Muita gente passa horas pesquisando na internet se pode ou não pode comer determinado alimento, quando muitas das vezes a resposta está na própria embalagem. Saber identificar os ingredientes e reconhecer onde a lactose pode aparecer ajuda a evitar tantas exposições desnecessárias quanto restrições que não fazem sentido. E tudo isso traz autonomia para você, porque em vez de depender sempre da opinião de alguém, você consegue analisar aquele produto e tomar a decisão com muito mais segurança. A quinta maneira é planejar situações sociais. Uma das maiores dificuldades de quem tem intolerância à lactose não acontece dentro de casa. Ela acontece em aniversários, viagens, restaurantes, encontros, festas. Nessas situações, improvisar costuma aumentar a ansiedade. Já quando você pesquisa cardápio antes, verifica se existem opções, faz perguntas quando necessário ou até pensa em alternativa caso não encontre algo adequado, a experiência muda completamente. Você deixa de sair de casa esperando que algo dê errado e passa a sentir que tem o controle da situação. A sexta maneira é entender quando a enzima lactase pode ser uma ferramenta útil. Muita gente acredita que ela resolve qualquer situação. Outras pessoas têm tanto receio que evitam utilizar ela mesmo quando poderia ajudar. A verdade é que a enzima não é uma autorização para comer qualquer alimento com lactose sem consequências. Ela também não substitui conhecer os próprios limites, mas quando utilizada de forma correta e nas situações adequadas, ela pode oferecer mais flexibilidade e permitir que algumas ocasiões sejam vividas com muito mais tranquilidade. E a sétima maneira talvez seja a mais importante. Pare de buscar perfeição. Depois do diagnóstico, muitas pessoas entram em um estado de vigilância constante, passam a desconfiar de tudo, sentem culpa quando erram e acreditam que nunca mais vão poder relaxar. Só que viver assim é extremamente cansativo. O objetivo não é controlar cada detalhe da sua alimentação para sempre. O objetivo é conhecer o suficiente sobre a sua condição para tomar boas decisões na maior parte do tempo. Porque quando o conhecimento aumenta, o medo diminui. E quando o medo diminui, a comida deixa de ser uma fonte constante de preocupação e volta a ocupar o lugar que deveria ter, que é fazer parte da sua vida e não controlar sua vida. O primeiro passo que você precisa começar hoje para sair desse vídeo aqui, ó, nos trinks, é simples. Durante a semana, anote quais alimentos realmente provocam sintomas, em que quantidade eles foram consumidos e como você se sentiu depois deles. A partir daí, você começa a construir conhecimento sobre o seu próprio corpo em vez de viver apenas baseado no medo. Bom, o vídeo tá acabando e só para eu te esclarecer aqui rapidinho, a intolerância à lactose não precisa controlar a sua vida. O que realmente faz a diferença não é viver aumentando restrições, é aprender a tomar decisões com conhecimento. Quando você entende como o seu corpo funciona, conhece seus limites e aprende estratégias para lidar com cada situação, a alimentação deixa de ser uma fonte constante de ansiedade. E esse é exatamente o caminho para conquistar aquilo que quase todo mundo que convive com alguma restrição alimentar deseja, que é voltar a comer com segurança. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like para que mais pessoas encontrem esse conteúdo. E me conta aqui nos comentários qual foi a maior dificuldade que você enfrentou depois de descobrir a sua intolerância à lactose. Eu leio todos os comentários, eles me ajudam a produzir os próximos vídeos. E se você quiser aprender cada vez mais sobre restrição alimentar e recuperar a sua liberdade para comer, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui no YouTube eu posto vídeo 2 vezes por semana e lá nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, vídeos todos os dias. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau!